días, qué gusto estar con ustedes nesta manhã para compartilhar a palavra de Deus, para buscar a presença do Senhor e sermos ensinados por Ele mesmo sobre nossa vida com Ele. Me gostaria de invitá-los a abrirem suas Bíblias em dois textos nesta manhã. Primeiro, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Mateus 6, de 5 a 8. E depois leremos Lucas 11, 1. Mateus 6, 5 a 8 e Lucas 11, 1. Seguindo nossa versão, acá, Nova Bíblia de las Américas, assim está registrado o texto da palavra de Deus para nossa edificação como igreja. Quando vocês orem, não sejam como os hipócritas, porque a eles lhes gusta poner-se em pé e orar em las sinagogas e em las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Em verdade, lhes digo que já hayan recebido sua recompensa. Pero tu, quando ores, entra em tu aposento, e quando hayas cerrado a porta, ora a tu Padre que está em secreto, e tu Padre que vê em lo secreto te recompensará. E a orar, não usem ustedes repetições sem sentido, como os gentiles, porque eles se imaginam que serão ouídos por sua palavreria. Portanto, não se hagam semelhantes a eles, porque su Padre sabe lo que ustedes necessitam antes que ustedes lo pidan. Lucas 11, 1. Aconteceu que, estando Jesus orando em certo lugar, quando terminou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, assim como Juan ensinou também a seus discípulos. Solamente. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Graças, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor preparou para que nós, como igreja tuya, estivéssemos acá reunidos para bendizer tu santo nome. Agora, Senhor, estamos nós delante de tu palavra. És tu palavra. Tu Espírito Santo que a inspirou está acá com nós. Pedimos que Ele nos ensine, que Ele aplique sua palavra a nossos corações. Desde já, somos agradecidos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Hermanos, a adoração ha sido nosso tema de meditações este ano. Dedicamos um tempo especial a los salmos, chamados salmos de aleluia, salmos 111 a 118. Sem embargo, a adoração
é muito mais que mirarmos apenas os salmos. A oração também é uma parte muito importante, muito fundamental de nossa adoração, né? Sendo talvez uma de suas dimensões mais cruciais. E nadie é mais adequado para ensinar-nos sobre a oração que o próprio Hijo de Deus. Nadie é mais apropriado para nos ensinar sobre a oração que o próprio Cristo Jesus, nosso Maestro. Por quê? Porque sua ensinância, né, central sobre a oração é um texto muito conhecido por nós outros, que é a chamada oração del Padre Nuestro, ou a oração dominical. E penso que, às vezes, temos nós outros muitas dificuldades com o Padre Nosso. Sim? Talvez devido à nossa herência católica, na qual isso associar esta oração como uma espécie de penitência. Em alguns contextos, né, se confessa os pecados, as faltas, né, e o sacerdote diz assim: haga e reze sem Padre Nossos e 200 Ave Maria, né? Então, às vezes miramos que o Padre Nosso se apresenta a nós outros como uma espécie de penitência. No obstante, o Padre Nosso é sumamente importante em la ensinança de Jesus. Por que penso eu sobre isto? A prova disto é que esta oração aparece em dois momentos muito distintos da vida e do ministério de Jesus. Quando miramos os textos que nós outros leamos agora, nós não estamos mirando a mesma ocasião para que Jesus ensine o Padre Nuestro. Aunque Mateus e Lucas descrevam o mesmo modelo, apresenta-se Mateus com uma forma mais completa de lo Padre Nuestro e Lucas, capítulo 11, como um resumo de la oração. Todavia, porém, os contextos são muito distintos, são muito diferentes. Mirando Mateus 6, versículos 5 a 15, que é o texto mais grande, pertence ao chamado Sermão de la Montanha ou Sermão del Monte, que é uma das principais, se não a principal ensinança de Jesus, que define a identidade daqueles que pertencem ao reino de Deus. Jesus, em seu Sermão del Monte, estabelece que a oração é parte integrante da vida del cristiano. Mirem, quantas vezes Jesus diz: quando orares, Jesus não disse, se orares, dijo, quando orares. A oração é, portanto, parte muito importante de nossa identidade como povo de Deus. Orar é uma necessidade dos filhos de Deus. Sim?
Lucas capítulo 11, versículos 1 a 4, registra uma ocasião em que os discípulos de Jesus fazem uma observação muito clara acerca da vida cotidiana de Jesus. Miraram e viram que Jesus era um homem de oração. Aquela mirada levou a seus discípulos a hacerle uma petição muito direta. Chegaram a Jesus e disseram o seguinte: Jesus, ensina-nos a orar. Quando miro este pedido, fico muito curioso, porque não pediram a Jesus que lhe ensinasse a predicar a palavra. Eu penso que nunca houve um predicador como Jesus. Não pediram a Jesus que lhes ensinasse a evangelizar. Jesus era um maestro de la evangelização. Sim? Não pediram que Jesus nos ensinasse a ensinar outros. Nunca houve um maestro como Jesus. Não pediram a Jesus que os ensinassem a discipular outras pessoas. Não. Lhe pediram explicitamente: Senhor, ensina-nos a orar. Então, irmãos, ante dois contextos muito diferentes, miramos uma necessidade muito especial da vida do povo de Deus, orar, e miramos uma constatação muito prática da vida do Salvador. Todavia, encontramos o mesmo modelo, el Padre Nuestro. Que podemos aprender hoje com a oração de Jesus nesses dois contextos muito distintos? Me gostaria de impartir com vocês essa reflexão, aprendendo a orar com Jesus. A primeira coisa que a Escritura chama nossa atenção, e Jesus disse isso de forma muito precisa, que nós devemos ter cuidado com uma oração performática e hipócrita. Mirem o que o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6 nos diz: quando vocês orem, não sejam como os hipócritas, porque a eles lhes gusta poner-se em pé e orar em las sinagogas e em las esquinas das calles, para ser vistos por los homens. Em verdade, lhes digo que já han recebido sua recompensa. Pero tu, quando ores, entra em tu aposento, e quando hayas cerrado a porta, ora a tu Padre que está em secreto, e tu Padre que vê em lo secreto te recompensará. Quando Jesus disse estas palavras, tem em sua mente um grupo muito específico de pessoas. Quem são elas? Los fariseus e los mestres ou maestros de la lei, que tinham um modelo muito curioso sobre suas orações, né? O modelo farisaico de la oração se tratava de uma oração que era hecha em lugares muito específicos, generalmente em las plazas, né? O texto diz aqui que em las calles, nas esquinas de las calles,
né, em las sinagogas com um único propósito. Qual é? Ser mirado ou visto por los hombres. Então, irmãos, aqui, segundo Jesus, há um perigo muito real. Se trata de ver ou mirar a oração como quem mira um espetáculo, com uma motivação muito equivocada. E uma pergunta: a quem apontamos realmente quando nós outros oramos? Há algumas coisas que precisamos, né, acordar nossos corações, contanto que já saibamos algumas coisas acá de la escritura. Por exemplo, né, a palavra plaça, que acá se apresenta, né, em língua grega, significa literalmente plateia. Por uma razão, Jesus chama quem pratica esse tipo de oração de hipócrita, que para nós outros, né, em nossa geração tem um sentido, um significado de falsidade. Sim, o hipócrita é alguém falso. Contudo, em la escritura, o hipócrita precisamente fazia referência aos antigos atores gregos, né? Acorde que no tempo, né, da escritura só havia dois tipos de obras teatrais em lo mundo greco-romano. Eram as comédias e as tragédias. Sim? E os atores tinham apenas duas apresentações, que eram as máscaras, né? Para as comédias havia uma máscara com um sorriso muito largo, muito amplo, né? E para as tragédias, o que se passava? O sorriso era invertido e se transformava em ó. E os atores eram precisamente aqueles que se escondiam atrás das máscaras. Jesus diz que é possível que em nossa vida de orações nós possamos tratar a oração como uma espécie de teatro, como uma espécie de espetáculo, onde nossa única preocupação é com quem escuta nossas orações. Porque Jesus está dizendo que essas pessoas estavam em busca de uma única recompensa. Qual é? O aplauso humano. E ao obtê-lo, já haviam recebido o pago completo. Irmãos, existe um risco latente de converter a oração, de converter nossa piedade em um teatro de hipócritas, sem nenhum tipo de depósito espiritual. E a palavra de Deus nos diz que o desafio que nos planteia Jesus é que nossas orações sejam alguma coisa sem máscaras. Sabe qual é o antídoto? Qual é o remédio que Jesus propõe? O quarto secreto, ou lugar secreto.
que, né, muitas vezes, eu penso que nós outros entendemos também de forma muito equivocada, porque o Senhor disse, e eu já escutei como pastor, muitas vezes os irmãos dizem assim, pastor, não posso seguir o modelo de Jesus. Eu sempre tenho tempo para entrar em minha peça, passar a chave e dedicar um tempo à oração. É disso mesmo que se trata a palavra de Deus? É esse tipo de ensinança que Jesus está chamando nossa atenção? Me gostaria que vocês mirassem a palavra, né, que nos apresenta cá como quarto secreto, ou como lugar secreto. A palavra grega tameion, né, que no mundo antigo era uma coisa muito interessante. Nada tinha a ver com nossa peça, né, de acostar. O tameion no mundo antigo precisamente era a despensa, o lugar onde se guardava as coisas mais preciosas de la casa. Por isso era o único lugar em la casa que tinha o quê? Chave. Nenhum outro lugar em la casa antiga tinha chave, mas o tameion sim. Porque se guardava os mantimentos, se guardava as coisas preciosas para a família, as provisões mais importantes. Então, mirem, irmãos, que não se trata unicamente de um isolamento físico. Não é essa a questão. Jesus não está falando de um lugar físico, ele está falando de um isolamento mental e espiritual, sem o qual nós outros não podemos adentrar a presença do Senhor. Porque este lugar secreto é precisamente a prova máxima da sinceridade de nossas orações. O Senhor está estabelecendo aqui um teste de integridade para nós outros. Quem eres tu quando a porta se cierra e a plateia desaparece? Quem és tu delante de Deus? O propósito de la oração não é impressionar a nadie. O propósito da oração é ser um verdadeiro termômetro de nossa saúde espiritual delante do Senhor. E por isso, a imagem deste quarto secreto, porque eu penso que, né, o grande desafio, o maior desafio de cerrar a porta, é deixar de fora nosso próprio ego, quando nós outros estamos em la presença de Deus. Jesus disse que é possível, né, estarmos tão vanidosos em nossa vida delante de outros, que nós outros possamos viver como se a mirada de outros fosse a grande prova de nossa vida espiritual. Né? Conhecem aquelas pessoas que, quando estão em oração, parecem que são outras pessoas completamente diferentes? Convivemos com pessoas, mas de repente tal pessoa vai orar, aí parece que baixa um espírito, não? Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, é uma transformação. E por que esta transformação? Porque muitas vezes nós estamos muito preocupados com quem está a escutar
nossas orações. O que meus pastores pensarão a meu respeito quando eu orar? O que o consistório vai dizer a meu respeito quando eu estiver em oração? O que as pessoas pensarão de minha expressão de oração? A palavra de Deus nos diz que a oração é um desafio, porque é precisamente, não é, o lugar que nós outros, em nossa mente e coração, precisamos entrar como realmente nós outros somos delante de Deus. Porque Ele nos conhece. Solo Ele sabe que nós outros somos de verdade. Quem nós outros miramos quando estamos em oração? Pela palavra de Deus diz: se minha oração tem como alvo, público-alvo, as pessoas que estão ao meu redor, a resposta da oração pouco importa. O ganho da oração é que os outros me mirem e me vejam como uma pessoa espiritual. Todavia, Deus sabe que nós outros não somos assim. Cuidado com a oração, né, teatral, com a oração hipócrita, a oração que representa um papel e não traduz de fato quem nós outros somos delante do Senhor. Segunda forma que Jesus chama nossa atenção para a oração antes, né, de entrar no Padre Nosso, é que Ele também nos invita a tomarmos cuidado com a oração mecânica e vazia. Versículo de número 7. E ao orar, não usem ustedes repetições sem sentido como os gentiles, porque eles se imaginam que serão ouídos por sua palabreria. Mirem que agora Jesus se dirige sua mirada aos gentiles e los paganos. E há uma outra palavra grega acá, né, para esse tipo de pessoas, etnikoi, né? São as pessoas gentílicas que faziam orações. Todavia, Jesus disse que as orações que essas pessoas praticavam eram vanas repetições. E há cá um termo muito curioso, né? A palavra utilizada para van repetições, a palavra batalogel em grego, que é uma palavra, né, de figura de linguagem onomatopeia. Se acordam do que é uma onomatopeia? É uma palavra que seu significado é seu sonido. Então, né, murmuração é uma onomatopeia. Por quê? O que é as murmurações? É aquela... E a palavra grega batoleu significa tartamudear ou balbuciar. E a origem desse termo é muito curiosa na história, porque provém de um nome próprio de duas pessoas no mundo antigo que se chamavam ambas Batos. Batos era o nome de um rei de Cirene, que era mudo, né, ou tartamudo.
Então, esse rei Batos era conhecido porque tartamudeava sempre. E o outro, Batos, era um poeta conhecido no mundo antigo por escrever textos extremamente largos, prolíficos e cansativos. Então, Batos, né, era um sinônimo de gente que habla muito, habla demasiado. Mire, Jesus não está condenando nossas orações, dizendo que nossas orações não podem ser largas. Não é isso que ele tem em mente. Ele está advertindo contra a falsa ideia de que as orações necessitam ser largas, eloquentes, estruturadas, para que Deus seja convencido de alguma coisa. Porque era assim mesmo que os paganos pensavam sobre seus deuses. Pensavam eles que a oração tinha um transfundo mágico. A mentalidade pagana, os deuses eram seres distantes, apáticos, e se necessitavam uma fórmula exata para vencê-los por meio de las letanias. Então, as orações que haciam era um modo de manipular as suas divindades. Jesus diz: as orações de seu povo não são uma técnica de manipulação cósmica. E muitas vezes nós pensamos que se trata disso. Quantas vezes, irmãos, nossa oração, nossa vida espiritual, né, se resume a essa nossa ideia de que nós outros precisamos convencer a Deus a fazer alguma coisa. E nossa tarefa de convencimento, nós outros dizemos assim: olha, nós outros devemos orar muitas horas sem fim para convencer a Deus. E aí aqueles que dizem assim: pastor, nosso tempo de oração deve ser em la madrugada, porque la madrugada la fila é menor. Penso que os chinos não pensam a mesma coisa, né? Os cristianos chinos não pensam a mesma coisa. E a igreja mais grande do mundo é a igreja china, enquanto nós outros estamos orando aqui, é madrugada lá e eu penso que eles estão orando, né? Então a fila não é menor, né? Não é mais pequena. Nossa espiritualidade não se mede pela extensão de nossa oração, do tempo que nós outros levamos, nem tampouco pela repetição mecânica que nós outros fazemos a palavra na presença de Deus. Isso é puro paganismo. Penso que às vezes nossa vida de oração, nós outros pensamos que é cristiana, mas é pagana. Dizemos que é possível dizer a Deus o que Deus deve fazer, determinar coisas a Deus, imponer coisas a Deus, manipular Deus de alguma forma. Jesus está dizendo a nós outros que Deus não é um rei reacio, não é que necessita ser convencido por nós outros. Recordemos, por exemplo, uma das grandes orações da Bíblia,
hecha pelo profeta Elias em el Monte Carmelo, em um contexto de muita luta, porque foi a confrontação entre Elias e os profetas de Baal, que, segundo a Escritura, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, estes profetas ficaram um largo tempo, desde temprano até por volta da tarde, fazendo a mesma oração. Baal, escúchanos. Baal, escúchanos. Baal, escúchanos. E quando as coisas ficaram mais difíceis, começaram a se lancetar. Elias mirou tudo aquilo e ao final da tarde preparou o altar e fez uma única oração muito curtita. Dijo a Deus: Senhor, o Senhor é Deus. Traga fuego del cielo e consuma o holocausto. Uma oração que durou poucos segundos, mas é uma das orações mais poderosas das Escrituras. Nosso Deus não é um Deus que vai a ser convencido por nossas orações. Não pense você que se é correntes de oração, que se passar a madrugada orando, que se colocar em rodilhas em cima de choclo, Deus vai ser convencido de alguma coisa que Ele deseja fazer na vida de seu povo. Nossas orações não se prestam a este papel. Nossa vida de oração não é uma técnica de manipulação. Jesus diz que nosso Padre sabe do que nós outros necessitamos antes que nós outros podemos pedir a Ele. Então, por que oramos nós outros? Por que a necessidade que nós temos, que temos nós outros de oração? A última coisa que Jesus está dizendo a nós outros nessa manhã, no versículo de número 8. Não se hagam semelhantes a eles, porque seu Padre sabe do que vocês necessitam antes que vocês lo pidam. Lucas, capítulo 11, versículo 1 diz: estando Jesus orando em certo lugar, quando terminou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como Juan ensinou também a seus discípulos. Antes de desglossar o Padre Nuestro, Jesus nos habla sobre a coisa mais importante que a oração pode ser para nós outros como seu povo, que é o descanso em la paternidade de Deus para nossas vidas. Nós outros não oramos porque queremos convencer as pessoas de nossa espiritualidade. Nós outros não oramos porque queremos convencer a Deus que haga alguma coisa. Nós outros oramos
Porque a Escritura nos diz que por meio da oração nós descansamos em el caráter e em las promessas de Deus para a vida de seu povo. Antes de dizer Padre Nosso, Jesus diz: este Padre já sabe perfeitamente que temos necessidade diante de sua presença. E seus discípulos viram ou miraram isso de forma muito prática na vida de seu maestro. Porque, como eu digo a vocês, se eu estivera no lugar de los discípulos, é óbvio que eu lhe pediria a Jesus: Jesus, me ensine a predicar a palavra. Eu necessito ser um melhor predicador. Penso que o presbítero Marco iria dizer assim: Senhor, me ensine a ser um discipulador. Eu necessito ser um discipulador melhor de tua palavra. Eu penso que, várias de nossas situações estariam ali contempladas porque Jesus era o perfeito Filho de Deus. Todavia, seus discípulos miraram e perceberam que a grande necessidade que eles tinham é que Jesus lhes ensinasse a orar. Porque nunca, nadie foi tão completamente dependente de Deus como Jesus o foi. Lucas, em seu evangelho, nos mostra constantemente que os eventos mais cruciais da vida e do ministério de Jesus foram tomados por meio da oração. Se você lê Lucas, verá que em seu bautismo, Jesus orou. Antes de eleger seus 12 apóstolos, Jesus passou a noite toda em oração. Em la transfiguração, Jesus orou. Quando estava em Getsemane, Jesus orou. Quando estava em la cruz, Jesus orou. Nunca houve alguém tão perfeitamente submisso e dependente de Deus como Jesus o foi em sua vida, seu ministério e sua missão. A oração foi uma prioridade absoluta em sua vida de fé. Agora, pense você comigo nessa manhã. Se é unigênito e perfeito Filho de Deus, soberano, sem pecado, considerava a oração como algo vital e indispensável para sua vida e seu ministério. De tal modo que isso chamou a atenção de seus discípulos. Por que pensa você? Por que pensaria eu que nós outros podemos viver nossa vida de fé sem oração? Não é possível, irmãos. Não é possível. Nós outros somos desafiados por Jesus a pedir-lhe que nos ensine, porque a ensinança é nossa confissão de falência, de bancarrota espiritual. Nós não somos, nós outros, como as pessoas que escutam nossas orações,
pensam que nós somos. Nós não somos, nós outros. Pessoas que chegam à presença de Deus naturalmente em dependência. Nós outros chegamos com nossa agenda pronta e dizemos para Deus: aqui está, Senhor, faça, não tu vontade, mas minha vontade. E de preferência, aí é. Porque hoje já é tarde demais. A oração é um convite a reconhecer nossa dependência, nossa necessidade e nossa constatação de que não há nada mais importante para nós outros do que estarmos em comunhão com Deus. Não é mais importante do que predicar a palavra. Não é mais importante que ensinar a palavra. Não é mais importante do que compartilhar a palavra em evangelização. Os discípulos não lhe pediram para ensinar-lhes a predicar, ensinar, evangelizar ou discipular. Pediram que lhes ensinara a orar, porque entenderam que se desejavam ver a Deus atuando poderosamente para transformar vidas, através da predicação, do evangelismo, do discipulado. La oración es el motor indispensável. Não há como viver como servo de Deus sem oração, sem completa dependência de sua presença em nossas vidas. Não oramos porque desejamos informar a Deus sobre coisas que nós desejamos. Ele sabe. Melhor do que nós outros sabemos. Porque Ele conhece nossas necessidades. Nós outros conhecemos nossos desejos. Mas Ele sigue sendo o mesmo Deus que está em comunhão com seu povo. Necessitamos de sua presença, sempre. Gostaria de encerrar minha reflexão com vocês, contando uma história real, muito inspirativa, na vida de um homem muito reconhecido por sua vida de fé, que foi o missionário Hudson Taylor, missionário inglês, né, na China, né, que as pessoas miravam e perguntavam a ele por que era um homem de grande fé. Ele dizia: não, eu não sou um homem de grande fé, sou um homem que tem fé em um grande Deus. Sirvo a um grande Deus. E Hudson Taylor, né, tinha em sua vida temas muito difíceis para arreglar na sua vida, né? As limitações de saúde em sua família, né? Lutar contra a escassez de recursos materiais. Mas quem chegava à sua casa mirava
duas coisas muito interessantes. Havia duas placas, duas tablas que ele mandou fazer e colocou em sua casa. Em uma tábua estava escrito Ebenezer. E em la outra tábua, Deus proverá. E as pessoas miravam aquelas placas e lhe perguntavam: o que significa isso? Óbvio, eu sei que, né, Ebenezer, o texto, né, até acá nos ajudou o Senhor. Jeová, né, Jiré, o Senhor proverá. Mas o que é isso para você? E ele sempre lhe dizia: acá há meu resumo de vida e de ministério. Quando miro a tábua Ebenezer, estou mirando mi passado. Miro como o Senhor tem sido um Deus tão bondoso em minha vida. Mi recordatório diário é de todas as vezes que o Senhor haya sido fiel, suprindo minhas necessidades, abrindo portas, sustenindo minha vida como seu servo. Então, quando alguma coisa não está bem, miro a tábua e digo: Ebenezer, está aqui, o Senhor tem me conduzido de modo fiel. Quando miro a tábua, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Estou mirando mi futuro, dizia Hudson Taylor, porque muitas vezes nosso futuro é muito tenebroso, não é? É desconhecido. Passa tanto medo em meu coração, não só a respeito de mim mesmo, mas de minha casa, de minha família. Mas quando miro essa tábua, estou mirando o Deus que está adelante de mim. Deus que em sua provisão tem me desafiado a confiar plenamente em Ele. Assim vivo eu, dizia Hudson Taylor, olhando para trás e mirando a fidelidade do Senhor, olhando para adelante e confiando em sua provisão sempre. E esta é minha oração, Ebenezer. Esta é minha oração, Jeová proverá. Isso é o resumo, né, do que deveria ser a vida de oração do povo de Deus. Até aqui, irmãos, o Senhor tem conduzido nossas vidas. Com muitas dificuldades, com faltas, com perdas, mas o Senhor tem sido fiel. Por isso nós outros oramos a Ele sempre. O futuro, eu penso que não há cambiado o cristianismo, né, para que nós outros tenhamos pelotas de cristal, né? Penso eu, né? Os crentes não têm bolas de cristal, né? Não adivinhamos o futuro, mas nós outros sabemos quem está em nosso futuro. Sim? Sabemos
que Ele é suficiente e que sua provisão nunca há faltado na vida de seu povo. Não penso que nós outros necessitamos ter estas tábuas em nossas casas, mas eu penso que nós outros necessitamos ter essas tábuas em nosso coração. Porque este é o lugar secreto da oração. Não necessito ir a minha peça, trancar para estar em comunhão com o Senhor. Mas quando estou em sua presença, nada é mais valioso e precioso do que Ele. Do que adorar seu santo nome. Do que conhecer sua vontade para a minha vida. Não necessito convencê-lo de nada. Ele conhece minhas necessidades. Ele conhece meu coração. A palavra do Senhor diz que Ele ha provisionado tudo que nós outros necessitamos hasta o dia final. Oramos a este Deus. Nossa vida deveria ser uma vida de completa dependência de sua presença sempre. Que o Senhor nos ensine, porque não é natural. Nós outros não sabemos orar como convém. A Escritura diz que se Cristo Jesus não estivesse intercedendo por nós outros em cielo agora, se o Espírito de Deus não estivesse transformando nossas orações agora, o que seria de nossas vidas? Somos nós outros completamente dependentes do Senhor e deveríamos seguir assim hasta o dia final. Que o Senhor bendiga seu povo, que o Senhor nos ensine sempre a orar